Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Edward, eu sou professor de Física e hoje nós vamos para mais um assunto de cinemática escalar e vamos falar do movimento retilíneo uniformemente variado, ou MRUV ou MUV, né, para poder simplificar. E esse é mais um movimento que, né, de novo, vai acontecer em uma única dimensão, é retilíneo, só que como o próprio nome diz, né, dessa vez não vai ter velocidade constante, mas ele vai ter uma característica especial que vale a pena a gente estudar. Então, para começar, de novo o desenho aqui do nosso fusquinha. Só que agora, além da posição e do tempo, eu coloquei aqui em cima o valor da velocidade. E eu queria que vocês olhassem e tentassem me responder onde que o corpo vai estar no instante 9 segundos. Você fala, pô, aqui, esse é mais difícil, né? O outro era tranquilinho. Aqui aumentou 2,5. Opa, aqui aumentou 7,5. O outro aumentou 12,5. Esse daqui aumentou 17,5. Esse aqui aumentou 22,5. Você consegue ver algum padrão de formação? Daqui para cá aumentou 5, daqui para cá aumentou 5, daqui para cá aumentou 5, daqui para cá aumentou 5. Ou seja, existe um padrão, né? Mesmo que não seja tão trivial quanto o MRU, você conseguiria descobrir em algum momento onde que ia chegar o 9. O problema é que não é tão trivial essa conta, né? Então fica chato você ter que fazer de um em um. Imagine se eu pegue um ponto intermediário aqui, como é que você faria essa conta? Então é para isso que a gente vai buscar as equações horárias, os gráficos, para poder descrever melhor esse movimento. Mas eu queria que você olhasse duas coisas aqui sobre a, sobre a equação do S, né? A provável equação do S que a gente vai bolar. Essa sequência numérica aqui é uma PA. É uma PA porque cada termo está espaçado do outro, né, por uma razão constante. Está aqui a razão. E como essa PA é a diferença dos termos de uma sequência numérica, essa outra sequência numérica é chamada PA de segunda ordem. Então aqui também é uma PA, só que uma PA de segunda ordem. Para quem já aprendeu isso em matemática, você vai ver que uma PA de segunda ordem ela é descrita por termos ao quadrado. Então, sei lá, o enésimo termo de uma PA de segunda ordem, ela é, sei lá, AN mais BN ao quadrado mais C. Normalmente a gente bota assim, né? AN ao quadrado, BN mais C. Então, é uma equação de segundo grau. Enquanto que a PA de primeira ordem, ela é descrita por uma equação, acho que o nome é bem intuitivo, né? Primeira ordem, porque é uma equação do primeiro grau. Então, o termo AN é A vezes N mais B. Então você já observa que o MRU é isso aqui. E o MRUV é esse cara daqui. Caso você não tenha visto matemática, né, como é que a gente vai descobrir essa PA de segunda ordem sem usar artifícios matemáticos? Bom, a segunda coisa que eu quero que vocês reparem é essa linha aqui de cima, que a gente não olhou para ela ainda. É a linha da velocidade. Se eu perguntar para vocês qual é a velocidade no instante 9, esse você responde rapidinho, né? A velocidade no instante 9, você olhou, opa, vai de 5 em 5, né? Então o próximo valor é 45. Então você já consegue determinar aí o valor da velocidade. Mesmo que a posição seja difícil, a velocidade é tranquila. Por quê? Porque a velocidade sim segue segundo uma PA de primeira ordem. A razão entre os termos é constante, né? Ela aumenta aqui, por exemplo, sempre de 5 em 5. O que é esse de 5 em 5 que está aumentando, pessoal? É a aceleração. Então, o MRUV ele é descrito como um movimento cuja aceleração é constante. E nós já estudamos que a aceleração é a razão, é a taxa de variação da velocidade no tempo, né? Δv sobre ΔT. ΔV é v menos v0 e o ΔT é t menos t0. Nós já combinamos de usar o t0 igual a zero, e aí eu vou passar o t para o outro lado, multiplicando. Então fica v menos v0 igual a at. Agora eu vou passar o v0 para cá, somando. Então nós ficamos com v igual a v0 mais at.
Então essa é a equação horária que rege a velocidade do corpo ao longo do tempo. Repara que é uma equação do primeiro grau. Então você pode representar esse cara daqui, graficamente, como uma reta, né? Que pode ser crescente ou decrescente de acordo com o sinal da aceleração. Então vamos desenhar esses gráficos aqui que vai ser importante. Então desenhe aqui o gráfico da aceleração, da velocidade pelo tempo. No primeiro caso, a aceleração é positiva. No segundo caso, a aceleração é negativa. Professor, então o primeiro caso é progressivo, é acelerado, o segundo é retardado? Não, depende, né? Como é que a velocidade eu botei sempre positiva? Realmente, é sempre acelerado. Mas no segundo caso, daqui até aqui a velocidade é positiva. Então o movimento é retardado. A partir daqui, ó, a velocidade é negativa. Então o movimento passa a ser acelerado. Então só toma cuidado aí para não olhar direto para o sinal da aceleração e caracterizar o movimento de alguma forma específica. Tem que olhar para a velocidade também. A gente também já aprendeu que a área do gráfico V por T, ela fornece o valor do ΔS. Então é assim que a gente vai encontrar a equação horária da posição. A gente vai usar a área do gráfico e calcular o valor do ΔS. E você já deve ter olhado para essa figura geométrica e visto que ela é um trapézio, né? Bom, se é um trapézio, esse ponto daqui é o V0 e um ponto arbitrário ali em cima, sei lá, esse ponto daqui, ó, que é até onde a gente está calculando a velocidade, eu vou chamar de V, né, o V final. Então é um trapézio. Como é que era do trapézio? Base maior mais base menor sobre 2 vezes a altura. A altura é o tempo, até onde a gente está calculando aí o movimento. Eu vou substituir o V por essa equação aqui, que a gente já encontrou. Então nós vamos ficar com ΔS igual V, que é V0 mais AT, mais V0 sobre 2 vezes T. Aí olha que bonito, pessoal. V0 mais V0 é 2V0. Então isso vai dar 2V0 sobre 2, né? Eu vou deixar destacado assim que vai ajudar. Mais AT sobre 2. Faltou o tempo, professor? Sim, está todo mundo multiplicado pelo tempo. Repara que o 2 aqui corta, né? E eu posso fazer a distributiva aqui. Então o ΔS, o que é ΔS mesmo? S menos S0 vai ser igual a V0T mais a T vezes T, T ao quadrado, sobre 2. Passa o S0 agora para lá, então nós vamos ter que S é igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. E essa aqui é a equação horária da posição em relação ao tempo, novamente, equação horária. E aí você perceba que é uma equação de que grau? Segundo grau. Se é uma equação do segundo grau, como que você representa graficamente? É uma parábola. Pode ter concavidade para cima ou para baixo, né, dependendo do sinal do termo de maior grau. Então vamos desenhar esse gráfico aqui. Então no primeiro caso eu vou botar assim, a aceleração positiva. No segundo caso eu vou botar assim, a aceleração negativa. Repara, pessoal, que a parábola não está inteira, tá? A gente está começando a contar o tempo do zero. Então não faz sentido desenhar à esquerda da parábola. À esquerda aqui no caso do eixo, né? Bom, essa posição que a gente marcou de amarelinho é o S0, é onde tudo começa. Existe um ponto importante aqui, que são os vértices. O vértice é o momento em que o corpo faz a volta, né? Ele para e começa a andar para o outro lado. Como assim? No primeiro desenho, nós temos o corpo andando para trás, para trás, para trás, só que freando. Ele para e começa a andar para frente. É como se você estivesse dando ré no carro, e aí você engata a primeira. Não faz isso não, tá? Vai dar uma truncada, mas o que você está fazendo? Você está andando para trás, fazendo com que o carro seja acelerado para frente.
até que ele para e de fato começa a andar para frente. Aqui é o contrário, né? Você está andando para frente, para, depois começa a andar para trás. Então, o vértice da parábola, ele também é conhecido como ponto de retorno. O nome é bem intuitivo, tá? Porque retorno é o ponto em que você faz a volta, né? Você retorna. Então, por isso que tem essa nomenclatura. No primeiro caso, né, a aceleração é positiva. Esqueci de escrever isso só. A positivo. E no segundo, A é negativo. Não precisa ter duas raízes, tá? Não precisa ter nenhuma, na verdade. Pode ter nenhuma raiz. Não precisa cortar o eixo. Não precisa estar tudo... Não precisa descer, depois subir, subir, depois descer. Pode estar desenhado de qualquer forma. Vai depender das condições iniciais do nosso problema. Bom, só que essas duas, pessoal, são equações de fato horárias. Ou seja, elas têm o tempo. Será que seria possível produzir uma equação que fosse atemporal? Ou seja, que não dependa do tempo? Sim, é a chamada equação de Torricelli. Então, só para você se situar, vamos escrever aqui as duas equações. V igual a V0 mais AT, e a outra é S igual a S0. Você pode botar como ΔS, tá? Acho que vai simplificar um pouquinho as coisas aqui, ó. ΔS igual a V0T mais AT ao quadrado sobre 2. E aí o que você vai fazer agora é o seguinte, ó, se eu tenho termos em comum nessas duas funções, é como se fosse um sistema. Então eu vou isolar o tempo aqui na primeira e substituir na de baixo. Então o tempo é V menos V0 sobre A. Agora eu vou jogar aqui, galera, presta atenção. ΔS igual a V0T, que é V menos V0 sobre A, mais A sobre 2, vezes T ao quadrado, né, que é V menos V0 sobre A ao quadrado. Aí você faz a distributiva, né, faz a conta, não tem muito como fugir daqui não. Vou fazer a distributiva aqui, ó, V vezes V0 menos V0 ao quadrado. O A eu vou deixar de fora, tá? Então, sobre A, mais, aqui vai dar A ao quadrado, então vai sobrar um A embaixo, né? Aí sobre 2A, é o que vai sobrar embaixo. V menos V0 ao quadrado, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E aí, tira o MMC, tá? Faz a conta. Aqui é só álgebra. Vou fazer um pouquinho mais rápido. Se tiver dificuldade, você para e vai com mais calma. Então vai ficar... Vou passar esse 2A, que está nos denominadores aqui, para o outro lado multiplicando. Então vai dar 2A ΔS. 2VV0, né? Corta aqui. Então sobrou V ao quadrado menos 2V0 mais V0 menos 1 V0 ao quadrado. Aí, como a gente normalmente está interessado em saber o V, eu vou passar o V por 0 para o outro lado, V0 ao quadrado, mais 2A ΔS. Então está aqui a equação de Torricelli. Repara que é uma equação que não depende do tempo. Ou seja, essa normalmente é a equação mais fácil de você saber quando vai usar. Se leu a questão, se leu a pergunta, não tem nenhuma informação temporal, é muito provável que você tenha que utilizar a equação de Torricelli. Então é isso, pessoal. Nossa aula de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.